Irmãos queridos, a paz do Senhor. Privilégio muito grande que Deus me dá de voltar outra vez aqui. Eu agradeço ao eminente homem de Deus, pastor Natanael, pela oportunidade singular que ele me oferece de poder ministrar a palavra de Deus. A primeira visão que eu tenho do pastor Natanael é de alguns anos atrás, quando ele ainda em Todos os Santos me levou várias vezes para pregar em eventos de jovens. Isso é do século passado, amados. E eu me recordo que eu levava aquelas fitinhas cassetes e as apostilas, e ele me ajudou muitas vezes, mas muitas vezes, vendendo. Para os irmãos que não sabem o que é fita cassete, depois você dá um Google aí para saber o que é isso, porque é coisa antiga mesmo. Então, a minha gratidão a ele, como alguém diz que a ingratidão é a amnésia da alma, e por outro lado, a gratidão é a memória do coração. Então, minha gratidão por tua vida e pela oportunidade que você está me dando. Quantos querem ouvir a voz do Senhor aqui nesta manhã? Sabe, eu estava atravessando a linha amarela para estar com os irmãos, e estava chovendo. E veio a fotografia do texto do livro de Esdras, capítulo 10, verso 13, que há uma expressão que diz assim: é tempo de grandes chuvas. Você pode repetir esta sentença? 1, 2, 3. É tempo de grandes chuvas. Outra vez. Eu vou lhe pedir a especial gentileza de repetir mais uma vez para um propósito pelo qual eu vou lhes dizer em seguida. Outra vez. É tempo de grande chuva. E veio a fotografia deste texto, pastor Natanael. O Espírito de Deus falou que eu dissesse ao Senhor e à igreja que está sob o seu comando que vem grandes chuvas espirituais para a sua igreja. É tempo de grandes chuvas. Nos próximos dias choverá sobre a sua vida uma onda de prosperidade. Amém? Você crê nisso? Vem chuvas de bênçãos, de vitórias, de poder, de salvação no meio da tua parentela, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu recebi a incumbência do pastor Natanael. Nós estamos no ano do cuidado e particularmente ele pediu que falasse sobre o cuidado com o próximo, não é isso? Foi o seu pedido, né? E eu tenho que lhe atender, né, rapaz? Mas eu queria dizer aos senhores que da última vez... Ok. Posso saber o seu nome? Irmã Michele, a Bíblia diz que aquele que der um copo de água fria a um desses pequeninos, recebe galardão. O seu já está garantido. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus pela vida dela. Diga aí para quem está do seu lado, da próxima vez, vai você e faz o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Mas como é que eu estava dizendo mesmo? Então, particularmente, nós vamos falar sobre o cuidado com o próximo, não é verdade? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 10. Nós leremos uns poucos versículos. E nós, em princípio, traremos uma visão panorâmica desta parábola. E depois eu vou lhes trazer alguns exemplos do cuidado com o próximo. Amém? Eu ia dizendo aos senhores o seguinte: eu estive aqui uma vez na Santa Ceia. E eu tenho uma memória muito boa, graças a Deus. E eu passei uns 5 minutos. E eu estava almoçando com ele um tempo atrás, como vai se repetir daqui a pouquinho, em nome do Senhor Jesus. E no almoço com ele, eu disse que se ele me permitisse voltar aqui, eu descontaria os 5 minutos que eu passei da outra vez. Então, pastor Natanael, hoje é o dia de descontar. Amém? Eu lhe prometo. Lucas capítulo 10, versos de 30 em diante. Amém, amados? Já está ali. Glória a Deus. Você tem aquela outra versão da ARC, amados? Cadê o pessoal da multimídia? Onde é que está? Ué, dizem que é multi, eu só estou vendo 2. Aleluia. Ah, que estão aí, é muita coisa aí dentro, né? Ok.
da versão Revista Corrigida, ARC, você tem ela aí? Glória a Deus, é a que eu estou utilizando. Ah, essa mesmo. Isso mesmo, glória a Deus. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando a ele, aquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Quantos acreditam que esta é a palavra do Senhor? Podem outra vez dizer amém? Amém. Antes de você tomar o assento, por que não cumprimentar pelo menos 3 pessoas e dizer para cada uma delas ou deles o seguinte: o Senhor seja contigo? Diga isto para 3 pessoas. Aleluia, o Senhor seja contigo. Aleluia. Se você já disse para 3 pessoas, tome o assento e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nesta manhã. Introdutoriamente, nesta manhã de ceia, eu gostaria de lembrar este seleto e respeitável público que aqui está, que há 2025 anos atrás, Jesus esteve neste planeta Terra, e ele era um especialista em falar por parábolas. Há registros neste livro chamado Bíblia Sagrada de 32 parábolas que foram proferidas, que foram mencionadas pelo Senhor Jesus. Destas 32 parábolas, há 17 que são exclusivas do Evangelho de Lucas. Há 17 parábolas que nós encontramos mencionadas por Jesus, que somente Lucas mencionou. Eu poderia lhe dar o exemplo de uma única parábola. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, você só encontra no Evangelho de Lucas. E uma das mais extraordinárias parábolas que Jesus contou foi exatamente esta parábola do bom samaritano. Eu gostaria de, a princípio, colher algumas sentenças desta parábola e trazer a simbologia espiritual para cada um de nós aqui nesta manhã. Por exemplo, quando nós vemos sobre este viajante, que simboliza este viajante? É símbolo das pessoas perdidas. E para as pessoas perdidas que estão vagueando neste mundo, há um texto em Lucas 19, verso 10, que diz o seguinte: que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim nesta manhã e eu já estendo a minha mão para ti e te digo pelo Espírito de profecia, que se você tem algum parente que está afastado da casa de Deus, ou se encontra vagueando perdido neste mundo, Deus mandou eu vir aqui nesta manhã te dizer que ele será salvo para a glória e honra do nome do Senhor. Quem acredita nisto, levante a sua mão e glorifique a majestade do Senhor. O sacerdote e o levita, você leu comigo, estes simbolizam os religiosos que não se compadecem daqueles que estão precisando. Mas nós encontramos também a figura do samaritano, e eu gosto desta sentença, porque o bom samaritano representa a figura mais importante deste culto aqui nesta manhã. E por falar no bom samaritano, é meu prazer dizer que ele se encontra presente aqui entre nós.
Quantos já sentiram a presença dele? Levante a sua mão e glorifique a majestade do Senhor nosso Deus. Nós encontramos também a sentença que este homem descia de Jerusalém para Jericó. É um perigo, porque nós vemos que Jerusalém está em cima e Jericó está embaixo. Jerusalém é a cidade de Deus. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jericó simboliza o mundo. Há 4 cidades negativas na Bíblia que simbolizam o mundo: Sodoma e Gomorra, a cidade de Jericó e a cidade de Babilônia. Todas estas cidades simbolizam o mundo. Mas daqui a pouquinho eu vou voltar outra vez sobre Jericó para trazer uma alusão muito espiritual, porque Deus me trouxe aqui nesta manhã. Os salteadores representam os demônios, as potestades malignas que tentam afastar as pessoas do plano de Deus. Mas o cuidado do bom samaritano é algo muito especial, porque o bom samaritano cuidou daquele viajante, deixando naquela estalagem, e pagou todas as dívidas, todo o processo pelo qual ele ficou naquele lugar. Nós vemos também sobre o vinho. Vinho na Bíblia é símbolo da alegria e também representa o sangue de Jesus. Vemos também a figura do azeite, que é símbolo do Espírito Santo. E a hospedaria é símbolo da igreja. Por que não dizer para quem está do seu lado: sabe de uma coisa? Você está na hospedaria espiritual aqui nesta manhã. Você faz parte desta igreja aqui nesta manhã. Quantos podem glorificar a majestade do Senhor nosso Deus? Agora, o hospedeiro é símbolo do pastor. Eu fiquei maravilhado quando o pastor aqui recebeu várias pessoas. Isso é para quem é hospedeiro, irmão. Isso é coisa maravilhosa. E a promessa da sua volta. Os senhores se lembram que aquele bom samaritano disse para o dono da hospedagem: olha, eu vou pagar tudo que ele gastou e vou deixar o seguinte: se ele precisar de algum gasto, eu vou pagar quando voltar. É a promessa da volta maravilhosa de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos aguardam a qualquer momento o ecoar da trombeta para se encontrar para sempre com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Levante a sua mão, as duas acima da cabeça, e junte uma com a outra, fazendo barulho para glorificar a majestade do Senhor nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora, eu disse que voltaria a Jericó, e eu já começo tomando por tema este cuidado com o próximo. Eu gostaria de lembrar aos senhores 3 importantes fatos que aconteceram na cidade de Jericó. Quando você lê o livro de Deuteronômio, a cidade de Jericó é chamada de Cidade das Palmeiras. Diga o nome desta cidade: Cidade das Palmeiras. Agora, houve 3 fatos que eu gostaria de mencionar agora, que é muito importante para nós aqui nesta manhã. O primeiro fato é que a cidade de Jericó foi tomada por Josué. Diga o nome dele: Josué. Os senhores sabem que era uma das cidades mais bem fortificadas da época, e eu sempre que passo pela linha amarela e pela linha vermelha, eu tenho assim a lembrança de que a cidade de Jericó, a muralha era exatamente da largura da linha amarela ou da linha vermelha, porque haviam casas que eram construídas em cima do muro, e Josué tomou aquela cidade. Agora, como é que ele tomou? Arrodeando 7 vezes e mandando os sacerdotes tocar a buzina, porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Agora, aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Arrodear a cidade era com Josué e a turma. Agora, derrubar o muro é com Deus que fez os céus e a terra. Quem pode exaltar a majestade do Senhor aqui nesta manhã? Diz aí para quem está do seu lado: fica tranquilo, aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer por você. E na verdade, Ele já está fazendo por nós aqui nesta manhã. Glorificado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que aconteceu na cidade de Jericó, todos nós sabemos. Você não precisa ser um teólogo, você só precisa frequentar a escola dominical para saber que Jesus passou na cidade de Jericó 2 vezes. Quantas vezes? 2. Quantas vezes? 2. A primeira vez que Jesus passou na cidade de Jericó foi para curar um cego chamado Bartimeu.
Ele era filho de Timeu. Os senhores sabem da história, e Marcos narra esta história de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó. O cego não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Ele não podia enxergar, mas ele tinha uma boa voz, ele podia clamar. E naquele dia, uma multidão estava entrando em Jericó, e parece que despertou uma curiosidade com aquele cego. Bem, pela multidão que vem aí, deve ser uma alta autoridade, que eu nunca vi tanta gente na minha cidade. E o cego que estava à beira do caminho, deve ter perguntado para alguém: moço, o senhor não leva a mal não? Diz uma coisa, quem está vindo aí é o Pilatos? Rapaz, para com isso, quem está chegando aí é mais importante do que Pilatos. Mais importante do que Pilatos. Aí o Bartimeu pensou o seguinte: já que é mais importante do que o Pilatos, só pode ser o Herodes. O senhor não leva mal não, mas é o Herodes que está vindo por aí? Não, rapaz, acaba com isso. Quem está vindo aí é mais importante do que Pilatos e é mais importante do que Herodes. Aí o Bartimeu pensou o seguinte: já que é mais importante do que os dois, só pode ser o César, a maior autoridade do Império Romano. Me diga uma coisa, é o César que está vindo aí? Rapaz, deixa eu te dizer, quem está chegando na nossa cidade é mais importante do que Pilatos, é mais importante do que Herodes, é mais importante do que o César. Então me diga logo, pelo amor de Deus, senão morro de ansiedade. Olha, Bartimeu, eu não vou te enganar não, mas quem está chegando aí é Jesus de Nazaré. Não me diga que é aquele que curou o cego de nascença de João 9, é ele mesmo. Não me diga que é aquele que curou os 10 leprosos de uma vez só, é ele mesmo. Não me diga que é aquele que expulsou os demônios de Maria Madalena, é ele mesmo. Aí o Bartimeu pensou o seguinte: eu morro de qualquer outra coisa, mas eu não morro cego. Eu posso morrer atropelado aqui, mas eu não morro cego. E era mais ou menos assim: o que você está fazendo, Bartimeu? Estou preparando a voz. Que é isso, Bartimeu? Estou preparando a voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão: te cala, cego besta, cego enjoado, tu acha que Jesus vai parar para te ouvir? E diz a Bíblia que quanto mais o povo mandava que ele se calasse, mais ele clamava. Deixa eu abrir um parênteses para te dizer uma coisa: há sempre pessoas no nosso caminho que não querem ver a nossa vitória. Mas nesta manhã Deus está dizendo que não há multidão que impeça de você ser abençoado aqui nesta manhã. Quem pode aplaudir outra vez a majestade maravilhosa do Senhor Jesus? E como Jesus tem o cuidado com o próximo, está escrito assim, pastor Natanael, está escrito assim, que Jesus mandou que o chamasse. E disseram para aquele cego: levanta-te, tem bom ânimo, que ele te chama. Sabe por que Jesus chamou aquele cego? Porque ele gosta que as pessoas estejam próximas dele. E você está perto dele aqui nesta manhã. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Mas eu disse que há 3 fatos que aconteceram em Jericó. Você se lembra? Primeiro foi a tomada por Josué. A segunda foi quando Jesus curou o cego de Jericó, o cego Bartimeu. Mas a última vez que Jesus passou em Jericó foi para salvar o chefe da Receita Federal da cidade de Jericó. Seu nome, Zaqueu. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico. A história diz, alô amados, os que gostam de história, a história diz que um amigo de Zaqueu escreveu uma carta para ele e disse o seguinte: eu vou sintetizar o que diz a carta. E a carta dizia assim: Zaqueu, está indo um homem para a tua cidade. Que homem extraordinário é este homem! Os paralíticos, quando se aproximam dele, são curados. Os cegos começam a enxergar. Os surdos começam a ouvir. Os mudos começam a falar. E no final da carta, o que remeteu a carta disse para ele: pelo amor de Deus, não percas a oportunidade de conhecer este homem.
O que a Bíblia diz em Lucas 19, de 1 a 10, é que ele desejava ver Jesus, mas não podia porque ele era de pequena estatura. Naquele dia, pastor Natanael, os teólogos dizem que naquele dia aproximadamente 5.000 pessoas estavam entrando com Jesus outra vez em Jericó. Eu pergunto aos senhores aqui, 5.000 pessoas é muita gente ou pouca gente? Muita gente. Você está vendo o Zaqueu, pequenininho? Moço, dá licença, eu quero tanto ver esse homem. Alô, seu Severino, deixa eu passar. Dona Catareuza, deixa eu passar aí na sua frente. E alguém dizendo, ó, lugar de baixinho é lá atrás. Aí o Zaqueu pensou o seguinte, eu conheço essa cidade como a palma da minha mão. Eu sou cobrador de impostos, eu conheço todas as ruas e vielas. Vocês não querem deixar eu vê-lo não, né? Então é o seguinte, eu vou correr na frente de vocês, vou subir naquele sicômoro, naquela árvore, e quando eu estiver lá em cima, eu vou vê-lo melhor do que vocês. Sicômoro é a figueira, e diz a Bíblia que ele subiu naquela figueira. Você está acompanhando? Jesus entrando outra vez, melhor dizendo, diga para quem está do seu lado, pela última vez. Era a oportunidade que aquele homem tinha, e Jesus está entrando. De repente, Jesus para debaixo da... Alô? Debaixo da... Amados que estudam a palavra de Deus, tudo na Bíblia tem um significado espiritual. Quando Jesus parou, ele parou por um significado espiritual. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada neste mundo teve o poder de parar Jesus. Os demônios não puderam parar. Herodes não pôde parar. César não pôde parar, nem o próprio diabo pôde parar. A única coisa que para Jesus é o clamor de uma alma aflita. Quem pode glorificar o nome do Senhor aqui nesta manhã? Você pode levantar uma de suas mãos e dar melhor glorificação a Deus aqui nesta manhã? E diz a Bíblia que Jesus parou, diga, ele parou. Agora fale com toda a ousadia para quem está do seu lado. Alguma coisa tem que acontecer quando ele para. E quando ele parou, me responda. Você já notou que eu gosto de pregar com as pessoas participando? Quando Jesus parou debaixo da figueira, me responda com sim ou não. Jesus disse assim, alô baixinho, desça depressa. Foi assim? Alô moço da camisa amarela, desça depressa. Ei, você aí com esse iPhone 16, desça depressa. Foi assim? Não. Ele olhou e disse, Zaqueu! Os senhores estão vendo Zaqueu quase caindo daquela árvore? Os senhores estão contemplando ele todo trêmulo no meio daquela folhagem, quase caindo daquela árvore? Sabe por quê? Esse homem nunca me viu e sabe o meu nome. Ele nunca me viu e sabe o meu nome. Eu quero te dizer aqui nesta manhã que Jesus te conhece não é pela gravata que você está usando. Jesus te conhece nesta manhã não é pelo óculos que você está no seu rosto aí nesta manhã. Ele te conhece não é pelo carro que você tem estacionado ali fora. É meu prazer te dizer que Ele sabe o nosso nome. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado, balança ele ou ela e diz, Ele sabe o nosso nome aqui nesta manhã. Vamos glorificando, vamos glorificando a majestade do Senhor. Vamos tomar um minuto, segure na mão de quem está do seu lado agora. Levante a mão dele o mais alto que você puder. E por 30 segundos, glorifique o bom samaritano que cuida das vidas aqui nesta manhã. Glorifica. Eu estou ouvindo o alarido de línguas estranhas aqui nesta manhã. Exalta a majestade do Senhor. Aleluia. Aí Jesus disse, falou o nome dele, diga, ele sabe o nosso nome. Aí Jesus disse assim, Zaqueu, desce depressa. Diga esta expressão, desce depressa. Outra vez. Mais uma vez. Por que Jesus disse isto, desce, e ele fez questão de dizer, depressa? Por duas razões. Primeiro,
Onde é que Zaqueu estava? Em cima da árvore. Jesus disse, desce depressa, porque ele queria que Zaqueu estivesse... Não, a palavra, cuidado com o... Jesus queria que Zaqueu estivesse próximo a ele. Agora, a segunda razão é muito espiritual, e eu quero que você glorifique a Deus com isto, porque isto é maravilhoso. Sabe por que Jesus disse, Zaqueu, desce depressa? É porque nenhum homem pode olhar para Jesus de cima para baixo. Todos devemos olhar de baixo para cima, porque Ele está acima de tudo e de todos. Quem pode exaltar a majestade do... Se merece um aplauso demorado a Ele, glorifique a majestade do Senhor. Tinha que ser mais forte este aplauso. Tinha que ser mais forte este aplauso. Tinha que ser mais forte este aplauso. Aleluia. Agora, amados, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Todo homem de Deus, ou toda mulher de Deus, teve sempre alguém próximo de si. Já viram isto na Bíblia? Posso lhe dar alguns exemplos? Deixa eu lhe perguntar. Quem é que estava bem próximo de Moisés? Alguém se lembra? Alô? Essa igreja de Bíblia, irmão, é outra coisa que conhece. Quem é que estava próximo de Moisés? Josué. Vamos a uma outra pergunta. Quem é que estava mesmo próximo de Elias? Eliseu. Então vai mais uma. Quem é que estava próximo de Eliseu? Geazi. Quem é que estava próximo de Paulo? Barnabé. Bendito, se lembra em Atos capítulo 13? Apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então o que eu quero lhe dizer aqui, olhe bem para o meu rosto, porque eu vou lhe dizer algo sério agora. Se você deseja ser um grande homem de Deus, se você deseja ser uma grande mulher de Deus, fique do lado de um grande homem de Deus ou do lado de uma grande mulher de Deus. Não fique do lado de pessoas pessimistas, que você vai acabar sendo pessimista. Não fique do lado de pessoas fracassadas, porque você vai acabar sendo fracassado. Não fique do lado de murmuradores, porque você vai acabar murmurando. Fique do lado de pessoas que contam vitórias, porque Deus vai te fazer um campeão na terra. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e diga assim, é por isso que eu estou perto de você aqui nesta manhã. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem glorifica, quem glorifica, quem glorifica, quem exalta a majestade do Senhor, você pode aplaudir e dar glória a Deus, dá aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Esse negócio, pastor, de estar próximo a alguém, até Jesus precisou de alguém estar próximo dele. Ele tinha 12. Dos 12 tinha 3 mais chegados. Se lembra dos 12? Não, você não se lembra do nome dos 12. Porque há pessoas que sabem o nome dos jogadores do time dele, mas não sabem o nome dos 12 discípulos de Jesus. Há pessoas que sabem todos os nomes dos jogadores da seleção brasileira. E está mal a seleção, né? Louvado seja Deus. Agora não sabe o nome dos 12 filhos de Jacó. Talvez você não sabe o nome dos 12, mas você tem que saber o nome dos 3. Tinha 12, agora dos 12 tinha 3 mais chegados. Pedro, Tiago e João. Agora, pastor Natanael, dos 3, tinha um mais? Não, é a palavra que eu estou usando. Mais próximo. Quem era? João. Ele deitou muitas vezes o seu rosto sobre o peito do mestre. Bendito seja o nome do Senhor. Se lembra quando Jesus estava carregando aquela cruz? Deus colocou alguém próximo ao seu filho, chamado de Simão Cirineu, para ajudá-lo a carregar aquela cruz. Eu quero te dizer da parte do Senhor, tua cruz está pesada? Tu estás a ponto de desistir das coisas? Deus me mandou vir te dizer nesta manhã, que está colocando perto de ti um Simão Cirineu, o Espírito Santo, para te ajudar a carregar esta cruz. Você pode exaltar a majestade do Senhor. Vamos aplaudi-lo outra vez, a majestade do Senhor.
Eu faço uma pergunta agora e vai depender da resposta para que eu prossiga ou não prossiga. Os senhores ainda me toleram 5 minutos? Não, não ficou bem claro. Só quem deseja que eu pare agora, fiquem calados. Jesus estava em Cafarnaum. Como se chama a cidade? Um pouquinho mais forte. Cafarnaum. E havia um moço que era paralítico. Qual era o problema dele? Paralítico. Naquela época não era a época das lajes, e eu louvo a Deus por isto. Era a época das telhas. Estava completamente lotada a casa onde Jesus estava. E aquele moço foi levado por 4 amigos. Amigos próximos. Porque só amigos próximos fazem o que aqueles homens fizeram. Levaram aquele paralítico diante de Jesus. Perguntar não ofende. Ofende, amados? Perguntar é a coisa mais fácil do mundo. O problema mesmo está nas respostas. Ouça o que eu vou lhe dizer. Aqueles 4 amigos levaram aquele paralítico até Jesus. E eu te pergunto aqui nesta manhã, para onde os teus amigos estão te levando? Para onde os teus amigos estão te levando? Porque o lugar que eles estão te levando vai determinar o teu futuro. Pergunta para quem está do seu lado. Não precisa ele dar a resposta. Para onde teus amigos estão te levando? Agora eu tenho que terminar aqui lhe dando uma visão espiritual de tudo o que eu estou lhe falando deste contexto numa história do Antigo Testamento. Nós estamos falando sobre o cuidado com o próximo. Não precisa você abrir a Bíblia agora, mas você em casa vai ler aquela história do livro dos Reis, capítulo 4. Aquela história daquela viúva que perdeu o marido. Se você ler cuidadosamente aquela história, você vai ver que ela perdeu 4 coisas. Ela perdeu o marido. Ela perdeu a esperança de ter os filhos perto de si. Ela perdeu a sua paz. E ela perdeu a sua provisão. Mas há 4 coisas que aquela senhora não perdeu. Primeiro, ela não perdeu o senso de direção. Quando tudo estava difícil em sua volta, sabe o que ela fez? Ela foi atrás do homem de Deus. A segunda coisa que ela não perdeu, sabe qual foi? A capacidade de obedecer. O profeta disse: a senhora tem amigos? Tenho. Então procura teus amigos. Pede vasos emprestados. Pede todos os teus vizinhos. Era mais ou menos assim. Ela saiu de casa em casa. Dona Maria, a senhora tem um vaso grande aí para me emprestar? Se fosse hoje, era mais ou menos assim. A senhora tem umas garrafas PETs para me emprestar? Se não tiver da Coca-Cola, pode ser do Toby, porque Toby significa todo obreiro bebe isso. Louvado seja. Mas me consegue aí, me consegue umas vasilhas. Aleluia. Quando não tem Coca-Cola, o Toby é bom, né, amados? Coisa boa. Agora tem um aqui, tem um refrigerante que só serve para o pastor Natanael e companhia. É um tal de convenção. Esse é para o senhor. Ok. Agora olhe para cá. Ela não perdeu o senso de direção. Ela não perdeu a capacidade de obedecer. Ela não perdeu a amizade dos seus vizinhos. E ela não perdeu a reserva de azeites. Se você não guardou tudo o que eu falei até agora, eu quero que você dobre a sua atenção, que agora é o clímax da mensagem. Eu pergunto aos senhores aqui nesta manhã, se aquela senhora não tivesse amigos próximos, ela tinha conseguido vasos? Sim ou não?
Alô, alô, a senhora me presta aí uma panela grande? Conversa. A senhora passa por mim, nem me dá bom dia? Quer vaso? A senhora passa lá do outro lado da rua, nem acena para mim? Quer vaso emprestado? Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã, que nós devemos valorizar os nossos amigos. Nós devemos valorizar aquelas pessoas bem próximas a nós. Porque eu quero lhe dizer uma coisa. Se você deseja saber quem são seus colegas, faça um churrasco. Agora, se você deseja saber quem são seus amigos, fique sem dinheiro no bolso. Diz aí para quem está do seu lado, fica durinho para ver quem é que fica perto de você. Agora faz um churrasco, vê se não aparece. Quem está recebendo a palavra de Deus aqui nesta manhã? Olhe para cá. Se ela não tivesse amigos próximos, ela não tinha conseguido vasos. Há uma mensagem que eu ouvi de um pregador na cidade de Belo Horizonte há 15 anos atrás, que ela está girando aqui na minha cabeça. Ele citou a frase há 15 anos e ela está girando agora aqui na minha cabeça. Há 15 anos atrás eu ouvi um nobre pregador dizendo o seguinte: cuide bem de mim hoje, porque você não sabe quem eu serei amanhã. Irmãos, isso é coisa séria demais. Cuida bem dessa pessoa que está aí do teu lado, que amanhã ela poderá ser o advogado que você vai precisar. Cuida bem desta pessoa que está aí do teu lado, porque amanhã ela poderá ser a diretora de um colégio que você vai precisar para colocar os teus filhos. Como você viu que eu gosto de pregar com as pessoas participando, então diz assim, olhando nos olhos dele ou dela, diz assim: se eu fosse você, a partir de hoje, me trataria pão de ló. Vamos levantar as mãos para glorificar a majestade. Vamos glorificar o nome do Senhor. Só quem está entendendo a mensagem aqui, balance as mãos, se Deus está falando contigo, se alguma frase que foi falada aqui, ela conseguiu vasos obreiros de Unamar, com os amigos próximos. Todos os vasos tinham que ser vazios, todos eles eram emprestados. Meu nobre companheiro de Madureira, por especial gentileza, eu vou lhe pedir que o senhor fique de pé, para o senhor me ajudar a pregar agora, por favor. Se eu lhe peço algo emprestado, qual é o meu dever? Devolver. Alguém aqui já teve a experiência de emprestar um livro e quem levou não devolveu? O senhor levar a sua biblioteca, pastora? Pastora, não deixa mais não. Quando pedir, pede para ele comprar e dar de presente, que se livra logo. Então, se eu lhe peço algo emprestado, é meu dever lhe devolver. Agora, olhe para cá. Aqui está a lição espiritual e eu devolvo o microfone ao varão de Deus desta casa. Olhe para cá. Por favor, permaneça. Os senhores notaram que a mensagem só melhorou quando ele está me ajudando agora? Não, eu vou lhe pedir que o senhor venha aqui, por favor. Aí vai melhorar mais ainda. Aleluia. Os senhores não sabem porque eu estou fazendo isto. Vou revelar o segredo. Deixa ele ouvir não, porque eu estou com uma vontade de ir lá em Madureira. Então é meu dever lhe devolver aquilo que você me emprestou. Olhe para cá.
Ela pediu vasos em? Diga bem alto esta sentença. Vasos em? Todos eles estavam vazios. Agora olhe para cá. Diga comigo. Houve a multiplicação do azeite. Meu nobre pastor, eu estou vendo a cena. Isso ninguém tira da minha cabeça que isto não aconteceu. Mas ninguém tira da minha cabeça que isso não aconteceu. Eu estou vendo a cena, ela procurando seus vizinhos outra vez. Aqueles próximos que haviam emprestado os vasos. Para devolver os vasos. Meu nobre companheiro, isso ninguém tira da minha cabeça. Só que quando ela devolveu, ela não devolveu vazio. Se eu fosse você, eu glorificava mais forte. Se eu fosse você, eu aplaudia. Vá ficando de pé e aplaudindo a Jesus bem forte. Olhe para cá, meu companheiro querido. Meu companheiro, chame-o por favor. Olhe para cá. Quando ela recebeu, ela recebeu. Quando ela devolveu. Cheio. Isso ninguém tira da minha cabeça. Sabe por quê, amados? Porque o mundo lá fora só tem vasilhas vazias para nos emprestar. Mas a igreja tem azeite para repartir. Diga assim para quem está do seu lado. Por que eu utilizei azeite aqui? O samaritano cuidou daquele moço com o quê? Com azeite. Antes que eu devolva o microfone ao pastor Natanael, eu quero que você repita a cena outra vez, como no princípio. E agora eu vou pedir que você abrace alguém e diga assim: o azeite aqui está sobrando, quer um pouquinho? Abraça alguém aí. Oh, glória à majestade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso, abraça outra pessoa. Faz isto. Diz o azeite.